Chega, acabou essa palhaçada. Sabe o que a gente faz quando a gente não aguenta mais conviver com a nossa versão que não faz alguma coisa? Que a gente deseja muito? A gente faz. Ou se a gente não for fazer, pelo menos a gente decide que não vai fazer, ou decide que vai deixar de stand-by. Mas é muito frustrante dormir e acordar todo santo dia com uma Manuela que se compromete e que sonha em fazer uma coisa e que no dia seguinte não faz, e que no dia seguinte não faz de novo, e que no outro dia continua sem fazer. Chega uma hora que a minha autoconfiança vai pro lixo. Imagina que todo dia você combina com uma amiga que vocês vão pra academia de manhã cedo. Você, Antônia, combinou com a Júlia que vocês vão acordar e vão treinar. No primeiro dia, a Júlia não vai. No segundo dia, a Júlia não vai. No terceiro dia, a Júlia não vai de novo. Cara, vai chegar um momento que você vai desistir de chamar a Júlia, porque você não confia mais no compromisso que ela teve com vocês duas. A mesma coisa acontece com a gente individualmente. Eu gosto muito de fazer esse exercício de quase que me deslocar, assim, de me descolar de mim mesma, como se eu estivesse me vendo como uma segunda pessoa. Entender que, cara, tudo que eu faço volta pra mim. Então, se todo dia eu me comprometo a fazer alguma coisa e não faço, cara, o que eu tô fazendo, no final das contas, é acabando com a minha autoconfiança, acabando com a minha confiança em mim mesma. Eu tô me deixando na mão. E eu acho que não tem problema. Em algum momento a gente pode falar da diferença de fracassar e desistir, que eu acho que são duas coisas muito distantes. Mas não tem problema nenhum, simplesmente decidir que, cara, eu sonhei, idealizei, projetei aqui alguma coisa, mas não quero mais fazer, não faz sentido, não vou parir esse projeto, sabe? Tá tudo bem decidir não fazer por alguma coisa. Mas, inclusive, é melhor decidir que não vai fazer do que ficar nessa de todo dia se enganar, falando que vai fazer e nunca faz. Porque pelo menos você tira da tua frente aquilo ali, sabe? Pensa que tudo que a gente fala que vai fazer e não faz tem uma energia vital nossa que está sendo direcionada, que está sendo acumulada para aquela coisa. Nesse caso, para o não fazer, né? Quando você simplesmente fala, cara, beleza, não vou mais fazer, não faz mais sentido para esse momento. A Manuela que idealizou esse projeto lá atrás não é mais a Manuela de agora, não vou mais fazer. Ponto. Fim. Acabou. Você deixou de alocar uma energia, de desperdiçar uma energia numa coisa que você não estava tão direcionada, tão inclinada para fazer. Fé. Fim da conversa. Ou então você pode decidir que, cara, você ainda quer fazer essa coisa, mas não é pro momento, sabe? Tem uma coisa que tá muito presente na minha vida agora, que é de me perguntar o que o momento pede. E às vezes você quer muito fazer alguma coisa, só que não é para aquele momento. E se você fica, de novo, alocando energia todo santo dia de falar que você vai fazer e você não faz, você tá podando totalmente a sua autoconfiança e você tá desperdiçando energia. Então você pode falar, não vou fazer agora, vou deixar aqui no meu backlog, na minha caixinha de desejos, e no momento certo eu vou voltar pra isso. Mas, de novo, você para de desperdiçar energia pensando numa coisa que você não vai fazer agora. Ou então, o que nesse caso agora é o melhor dos mundos, você simplesmente senta a bunda e começa a fazer. Chega uma hora que você não aguenta mais acordar com a sua versão que não realiza, que não faz aquela coisa. E aí é quase como se você estivesse sentando, tipo, na raiva, sabe? Na raiva no bom sentido, de tipo, cara, chega. Chega, eu sei que isso é importante, isso parte de um desejo muito genuíno, eu quero realizar isso, então o que tá faltando? O que eu preciso? Que resistência toda é essa, sabe? Eu tô há mais de um ano falando que eu vou criar esse podcast, fazendo tudo de importante para criar o podcast, que é, cara, contratar uma pessoa para fazer a identidade visual, ficar décadas pensando em qual seria o melhor nome, escrever vários roteiros, vários episódios no Notion, tudo que vocês possam imaginar num processo de construção de um podcast eu fiz. O que eu não fiz? Sentei, abri o gravador e comecei a gravar. Aí aquela coisa, né? Qual é a parte mais difícil de escrever um livro? Sentar e começar a escrever. Qual é a parte mais difícil de começar a treinar? Amarrar o tênis e ir pra academia. Qual é a parte mais difícil de começar um podcast? Sentar e começar a falar. É quase como se você estivesse dirigindo um carro, sabe? Depois que você tira ele do ponto morto, engata a primeira marcha, cara, todo o resto flui.
Vai indo, às vezes com um pouco de resistência, às vezes com alguns obstáculos. Isso sempre vai acontecer, acho que é parte do desafio. E que bom que é assim, né? Significa que a gente tá aprendendo algo novo, que tá se desafiando, que tá acessando partes novas do nosso cérebro e, enfim, desenvolvendo habilidades. Mas a parte mais difícil sempre é sentar e começar. Sempre é falar a primeira palavra. Sempre é, cara, sabe quando você tá querendo muito ter uma conversa importante com uma pessoa? Uma conversa que você sabe que vai ser difícil, e aí você fica postergando aquela conversa, adiando aquela conversa, e a conversa nunca sai. Cara, qual é a parte mais difícil? É você mandar uma primeira mensagem, ou você olhar no olho dessa pessoa e falar, preciso conversar. No momento que o diálogo inicia, ou que você vomita as primeiras coisas que estão guardadas no teu peito, no teu coração, todo o resto flui. Quando você vê, você já tá no desenrolar daquela conversa, você já tá trocando, você já tá dialogando, você já tá se expressando ou tentando entender o emaranhado de emoções dentro de você e escutando o outro. Mas esse primeiro impulso de colocar pra fora, chamar pra conversa e iniciar é sempre o mais difícil. Isso é pra tudo na vida. Só que não tem jeito, amigas. A gente precisa vencer essa resistência inicial. Senão a gente não vai fazer... Ó, comecei a me emocionar já. Senão a gente não realiza nada no mundo, nada. A gente fica... É muito mais fácil apelar pro conformismo de continuar no mesmo lugar. É muito mais simples. E assim, é cientificamente provado, assim, o nosso cérebro, ele não quer desafio, ele quer manter a gente vivo. Tudo que ele puder fazer para nossa sobrevivência é o que ele vai fazer. Qualquer coisa que seja mais que isso, ele não quer se cansar, sabe? Mas ninguém tá aqui pra, cara, respirar, comer e dormir, né? A gente veio pro mundo pra evoluir, pra aprender, pra construir coisas. Então a gente precisa desafiar o estado natural do nosso cérebro, que é só manter a gente vivo. Entre algumas aspas, ficar parado, né? Mas é aí que a vida acontece, é aí que a vida começa a se movimentar, quando a gente vence essas resistências iniciais e depois tudo flui. Eu tenho no meu plano de fundo do celular, é uma imagem que diz o seguinte: comece a dançar e você verá como a música te alcança. E é isso, acho que às vezes a gente esquece que o importante é colocar o corpo em movimento. É o que eu sempre falo, movimento gera movimento. Então começa a dançar e você vai ver como a música vai te buscar, como a música te alcança. E olha que ironia, né? Eu fiquei muito tempo tentando decidir qual seria o nome desse podcast. E um dia eu tava tomando banho na casa da minha mãe. E eu fiquei tipo, caralho, putz, não consigo chegar, nada me satisfazia 100%. E eu tava, cara, procrastinando muito. Isso há um ano atrás, tá, gente? Então, vocês veem que na época a resistência que eu colocava era não tenho um nome ainda. E faz pelo menos um ano que eu decidi esse nome e ainda assim eu não fiz. Então, vocês veem que no final das contas a gente fica o tempo todo tentando colocar obstáculos pra legitimar o porquê a gente não faz alguma coisa, né? A gente vai entrar um pouco nisso, acho que é o tema principal do episódio de hoje. Mas antes eu queria falar sobre isso, sobre essa ironia de eu ter escolhido o nome Bota Pra Fora e eu mesma não tá botando pra fora, né? Vocês estão escutando a chuva? Eu tô numa ilha, gente, nas Filipinas. E não para de chover. É uma chuva, assim, é temporal, 24 horas por dia. Uma chuva tropical, é bem úmido, é bem quente, mas não para de chover o dia todo. É tempestade real. Mas tá uma delícia tá aqui. Espero que vocês consigam escutar esse chuvão. Bom, mas por que o nome Bota Pra Fora, né? Acho que só queria dar um pouco de contexto. É por dois motivos. Na verdade, é um jogo de palavras que eu encontrei nesse dia que eu tava tomando banho na casa da minha mãe. Eu falei, é isso, Bota Pra Fora. E por quê? Eu viajo o mundo sozinha, eu sou nômade já tem quase 2 anos, vai fazer 2 anos mês que vem. Eu saí em março de 2023 e eu gosto muito de fazer trilha. E eu sempre faço trilha com uma botinha, que é bem parecida com essa botinha que tá aí na imagem. Então, o primeiro significado do bota pra fora é a bota, o calçado, pra fora, no meu caso, do país, né, pro mundo, mas que de uma forma simbólica é pra fora de qualquer lugar que te acorrente, sabe? Pra fora da sua zona de conforto. Pra fora dessa zona que não provoca mudança. A gente subestima muito o ambiente que a gente vive. E a gente pode não perceber, mas no lugar que a gente tá, existem muitas projeções sobre quem a gente é, sabe? Então, por exemplo, se na sua família você é uma pessoa mal-humorada, ou você é vista como uma pessoa mal-humorada, quase que inconscientemente você se vê o tempo todo querendo garantir a manutenção
dessa característica que naquele ambiente você é conhecida por. Se você no trabalho é uma pessoa super organizada e é conhecida por ser uma pessoa super organizada, existem projeções das pessoas que fazem parte daquele teu ciclo de que você é a pessoa organizada e o tempo todo você tá gerando manutenção a continuar sendo a pessoa organizada. E isso é muito perigoso porque deixa muito pouco espaço pra gente descobrir novas versões e novos traços de quem a gente é. Então esse movimento de ir pra fora, de colocar o pé pra fora, de se movimentar, ele é muito importante porque é ele que vai permitir que você viva para além dessas projeções e que você se reconheça num lugar que até você não sabia. Então, às vezes, você vai sair desse ambiente e vai descobrir que você é uma pessoa super bem-humorada, ou que você é uma pessoa super extrovertida, ou que você está super extrovertida, só que naquele ambiente você não poderia colocar ou não entendia que existia espaço para colocar isso para fora. Então essa primeira característica do nome Bota Pra Fora é muito isso, assim, botar o pé para fora dos lugares que de alguma forma nos oprimem, sabe? E o segundo, que na verdade é talvez o mais importante, que foi o primeiro que me veio na cabeça, só depois que eu fui fazer a analogia e entender que tinha um duplo sentido, é essa expressão que a gente usa desde sempre. E eu acredito que seja uma expressão usada em, cara, basicamente o Brasil inteiro, em todos os ciclos, que é essa coisa de você botar pra fora o que tá sentindo, quase que num processo de vomitar, sabe? Eu acho que a gente fica muito pressionado a querer ter os nossos sentimentos e as nossas emoções, sobretudo no corpo de uma mulher, muito bem elaborados antes de falar sobre eles. O processo terapêutico acaba sendo sobre isso, né? Mas ali é um ambiente profissional, você tá num lugar de paciente, de cliente. E eu acho que quando a gente consegue colocar pra fora o que a gente tá sentindo num ambiente que a gente se sente confortável para simplesmente ser, simplesmente vomitar, simplesmente falar, sem essa obrigatoriedade de ter tudo muito bem esclarecido, esse é o primeiro passo pra cura. É o primeiro passo para compreensão e para mudança. Então eu quero muito que seja um espaço íntimo e informal mesmo, sabe? De colocar para fora e a partir do momento que a gente se escuta, que a gente fala, a gente vai dando contorno, a gente vai dando forma para essas emoções. Esses dias eu escutei uma frase que era assim, eu me curo em voz alta para que os outros possam se curar em silêncio. E eu acho que, embora a gente troque muito, eu adoro conversar com vocês, acho que é uma das coisas que mais me dá tesão, esse podcast vai ser meio que um monólogo, né? Eu aqui vomitando e falando. Mas o principal objetivo é que vocês consigam, de alguma forma, se reconhecer no meu processo. Porque quando a gente se reconhece, a gente não se sente sozinha. E aí a gente vai aprendendo com os processos umas das outras, sabe? Então, às vezes, eu vou trazer uma coisa aqui de uma vivência muito particular, mas que você vai conseguir relacionar com alguma coisa que você esteja passando na sua vida. Então, o principal ponto do podcast é eu conseguir, de alguma forma, acender uma luzinha, sabe, dentro de você, para que o seu processo seja um pouco mais leve, que a gente consiga ser mais gentil com a gente mesma. O que o mundo e o patriarcado faz com as mulheres é muito triste, é muito feio. Acho que a gente é muito incentivada a estar nessa caixa da perfeição o tempo todo, e quando a gente quer sustentar um lugar de perfeição, acaba sobrando muito pouco espaço pra gente se descobrir, sabe? Pra gente se compreender, pra gente se entender, pra gente se questionar. E eu admiro muito essa característica minha, sabe? De não ter... Eu não tenho pretensão nenhuma de estar numa caixa de perfeita. Eu vou me contradizer em algumas vezes, eu posso soar hipócrita em outras, mas eu entendo que eu tô no meu processo de construção e de amadurecimento. E eu não tô falando isso pra legitimar besteiras que eu possa eventualmente fazer, mas pra me colocar numa posição de ser humano. E ser humano é isso, todo mundo tem suas sombras, todo mundo tem seus lados feios. E reconhecer esses lados feios é o primeiro passo pra gente melhorar, pra gente evoluir, pra gente se curar. Então, quando eu falo do bota pra fora, é exatamente isso, é um movimento de, cara, fala, coloca pra fora, realmente vomita o que tá aí e vamos entender. Então é isso, queria dar um pouco de insumo de onde vem esse nome para que vocês se sintam um pouco mais próximas também. E dizer que é um espaço realmente muito íntimo, muito pessoal. Eu tava sentindo muita falta de conseguir
me expressar para além de 1 minuto e meio lá no Instagram ou, cara, 5 minutos no TikTok. Acho que em muitos momentos eu acabo podando muito a minha autenticidade, a minha forma de me expressar para caber num formato que muitas vezes não me atende. Então, acho que o podcast vai ser um lugar onde vai existir mais essa liberdade e a gente vai se sentir mais próxima também. Acho que vocês vão conseguir entender um pouco mais como a minha cabeça funciona, porque eu espero que isso seja aqui um lugar onde eu vá, cara, tagarelar, quase como se vocês estivessem dentro da minha mente. Inclusive, para quem tá chegando pelo podcast, oi, eu sou a Manu, eu já crio conteúdo pra internet vai fazer quase 2 anos, quando eu saí para viajar ao mundo, e eu falo sobre viagem principalmente, mas eu digo que a viagem é quase como o pano de fundo do meu conteúdo de verdade, sabe? É como se, cara, a viagem ela fosse um palco onde todas as minhas reflexões e questionamentos acontecem. Então, embora eu fale sobre viagem, eu nunca quis que viajar fosse o ponto focal do meu conteúdo, porque eu acho que a viagem é o que sustenta o meu florescer. Então eu comecei falando principalmente sobre viajar sozinha como uma mulher, que é um negócio que mudou completamente a minha vida e me ajudou em muitas frentes diferentes. Mas eu entendo que viajar sozinha às vezes não é a praia de todo mundo. E eu espero que as coisas que a gente discute aqui, esses processos de reflexão que eu coloco muito no Instagram e no TikTok também, eles sejam um pouco mais universais. Mas de forma geral, o meu conteúdo ele fala muito sobre viagem sozinha. Eu tento tirar um pouco dos estereótipos que existem em relação a medo, a países que são muito injustamente julgados, e mostrar que viajar não é tão difícil e tão complicado como as pessoas acham. Mas eu tenho feito muito essa combinação, sabe? De a viagem, de novo, como um pano de fundo, mas as reflexões como uma coisa que possa abraçar mais gente. E esse espaço aqui do podcast, ele acaba sendo mais uma iniciativa nessa direção. Óbvio que a viagem vai estar muito presente aqui, o Nome Bota Pra Fora também sugere e pretende abraçar essa frente que faz muita parte da minha vida. Eu não tenho casa, eu não sei onde eu vou dormir amanhã. Eu, cara, tô o tempo todo pipocando de um lugar pro outro, então viajar faz muita parte de quem eu sou. Então, óbvio que vai estar presente. Muitas das coisas que eu vou trazer aqui, elas surgem de um ponto específico da viagem, talvez grande parte delas, mas não é 100% o foco, sabe? Acho que o foco é mais o suco que a viagem proporciona. Bom, depois dessa falação toda, eu comentei aí que, cara, eu tô há mais de 1 ano projetando e sonhando com esse momento aqui, que eu tô gravando esse primeiro episódio, e de lançar o meu podcast. E ao longo dessa jornada de muita resistência, eu aprendi muita coisa. E é isso que eu queria trazer hoje aqui. Eu espero que você consiga sair desse episódio um pouco mais consciente de quais são os pontos importantes de olhar quando você se vê muito empacada ou paralisada na efetivação ou nesse processo de parir mesmo alguma coisa, e inspirada a provocar mudanças na sua vida. Então bora lá, eu separei aqui algumas coisas que eu identifiquei como obstáculos e desafios, e a primeira delas é sobre a intenção. Eu acho que antes de tudo e mais nada, quando você está pensando em fazer alguma coisa, é muito importante ter claro o porquê que você quer fazer aquilo. E por que isso é importante? Porque é justamente o porquê que vai te manter consistente. E quando eu falo consistente, tem uma coisa que eu defendo muito, que é não necessariamente uma decisão que você tomou hoje precisa ser uma decisão pro resto da sua vida. Precisa ser uma decisão de longo prazo. Longe de mim defender essa ideia. Inclusive, eu acho que é uma ideia muito ultrapassada. Mas se você não tiver uma intenção muito clara do porquê você está começando alguma coisa, muito dificilmente essa coisa vai ter algum grau de originalidade, de propósito, de sentido, e mais dificilmente ainda você vai, cara, passar do primeiro mês com felicidade, com animação, sabe? Pode até ser que você sustente isso pro resto da vida, mas se o porquê não tiver muito claro, você vai sustentar de uma forma adoecida. Então a primeira coisa, antes de começar os passos mais operacionais, burocráticos ou práticos mesmo de alguma coisa, é você se perguntar por que eu quero fazer isso.
E aqui é muito importante a resposta ser muito honesta. E por que eu digo isso? Porque é muito fácil que o seu motivo para querer fazer alguma coisa não parta de um desejo seu, de um desejo genuíno de realizar algo por você, e sim por alguém ou por alguma coisa. Então, quando você se faz essa pergunta, cara, por que eu quero entrar na faculdade de medicina? É porque o meu sonho é ser médica? Porque a minha missão de vida é ser médica? Porque eu sou apaixonada pela profissão? Ou é porque eu acho que meu pai vai achar incrível? Ou porque o meu pai é médico e ia ficar super orgulhoso? Ou porque é uma profissão que paga muito dinheiro? Ou porque, aos olhos da sociedade, ser médico carrega um status específico? Porque se a resposta for qualquer coisa diferente de porque eu quero ou porque eu entendo que é importante, a gente tem um problema. Só você deita a cabeça no travesseiro à noite e dorme e acorda consigo mesma. Eu acho que é um tiro no pé, e eu já fiz isso muito, tá? Ao longo da minha vida toda, eu fiz muito isso. Fazer alguma coisa por alguém, ou por algum status, ou por uma posição, ou por alguma coisa. E só eu sei a dor que eu carregava todo dia quando eu deitava a cabeça no travesseiro e eu sabia que eu não estava fazendo por mim. E eu acho que sim, em alguns momentos da nossa vida a gente vai se ver querendo fazer coisas por outras pessoas ou por outros propósitos além da gente e que são legítimos, tá? Não me levem a mal. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que isso precisa estar muito claro. Pode ser que o seu sonho de entrar na faculdade de medicina não seja porque você quer ser médica, mas porque você quer dar orgulho pro seu pai. E isso é legítimo, de novo, não tem problema. Você vai deitar, eu acho que é um negócio que vai te trazer muita frustração. É um negócio que no longo prazo, cara, vai te adoecer. Mas se você entende que a intenção, dar orgulho pro seu pai, é a intenção mais legítima que você poderia ter para realizar alguma coisa, tudo bem. O problema não é esse. O problema é você se enganar achando que você quer fazer alguma coisa por um motivo, só que na verdade quando você se perguntar o porquê mesmo e você for honesta consigo mesma, você vai ver que o motivo é outro. Então banca a sua decisão, sabe? No sentido de, cara, beleza, quero fazer medicina porque é o sonho do meu pai. E eu tô consciente que eu tô escolhendo realizar o sonho do meu pai. Quando a gente traz clareza do porquê que a gente quer fazer o que a gente faz e qual é a intenção por trás dos nossos atos, fica muito mais simples a gente sustentar, né, essa decisão e a gente reconhecer o porquê dela. Quando eu tava no mundo corporativo, uma pessoa me falou uma coisa muito importante que eu levo pro resto da minha vida junto comigo, que é: Manu, existe a intenção, a ação e a percepção. Você nunca vai conseguir controlar a percepção do outro. Você nunca vai conseguir controlar a forma que o outro recebe o que você faz. A única coisa que você tem um pouquinho de domínio é a forma que você opera, que é a sua ação, e a tua intenção, que é o porquê que você fez determinada coisa. Como o outro vai receber é problema dele. A gente esquece que cada indivíduo é um universo, é uma galáxia. E a gente nunca, não importa, você pode ter a melhor intenção do planeta, você pode agir da forma mais espetacular que um ser humano seria capaz de imaginar. Ainda assim, a forma que o outro recebe não tá nas suas mãos. Se você viver querendo controlar a percepção do outro, fudeu, você vai viver uma vida frustrada e uma vida que não é sua. Então foca no porquê que você faz o que você faz e dá o seu melhor para você executar isso de uma forma, com o melhor que você pode, com as ferramentas que você tem acesso agora. Mas esquece a percepção do outro. Não coloca a percepção do outro na equação de definir o que você vai fazer, porque senão, cara, fudeu, você já começa errado, sabe? Você já começa a definir o que você vai fazer de um lugar externo. Olha que merda. Quando isso parte de, cara, algo seu, o que pulsa o teu coração, algo que, cara, faz sentido pra você, pode ter certeza que vai ter gente que vai se beneficiar disso. E não tá na sua mão controlar como que o outro vai receber. Nunca vai tá. E aí, essa última coisa que eu queria falar aqui no bloco de intenção talvez contradiga um pouco o que eu falei ali em cima sobre se você quiser fazer pelo seu pai, por exemplo, faça, mas faça de uma forma consciente. Que é, cara, eu continuo acreditando nisso. Você pode fazer pro seu pai se você acha que essa intenção é legítima, não tem problema nenhum. Mas existe muito mais
beleza, leveza e tesão de fazer alguma coisa quando essa coisa tá ligada com o seu excitement, sabe? Essa palavra é um pouco difícil de traduzir para o português. É um termo em inglês que fala sobre... Cara, é uma excitação, é uma animação, é um tesão, uma vontade, um brilho, uma cor, um pulso de fazer alguma coisa, um excitement. Quando você faz alguma coisa ligada ao seu excitement, primeiro que vai ser muito mais simples de você sustentar essa coisa no longo prazo, e segundo que você vai fazer aquilo com muito mais leveza e vai ser muito mais simples de você superar as adversidades, sabe? Porque sempre no primeiro obstáculo que aparecer, você vai conseguir continuar caminhando, porque aquilo tá ligado ao que pulsa o teu peito, o teu coração. Eu tenho um lado espiritual, assim, também muito forte. E o excitement, pra mim, e de acordo com algumas filosofias que eu estudo, é um canal divino. Se tem alguma coisa pulsando no seu coração, existe forma disso acontecer na prática, disso ser traduzido nesse mundo físico que a gente vive. Se você é capaz de sonhar, o Walt Disney fala disso, né? Se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Então, se existe alguma coisa aí dentro de você que te desperta excitement, é porque é possível concretizar essa coisa. E é porque isso é uma mensagem divina, ou do universo, ou de qualquer coisa que você acredite, de que esse é o seu caminho. E o problema é que muitas pessoas não têm a coragem de bancar esse excitement. A gente vai falar um pouco disso um pouco mais pra frente, o porquê que isso acontece, né? Mas se voltar para essas suas paixões é muito importante para que você consiga se conectar com a intenção. Eu acho que um dos jeitos mais fáceis de você entender, porque tem gente que fala, cara, Manu, eu não sei qual é a minha paixão, não tem nada que me brilhe os olhos, tipo, cara, eu não sei de onde começar. E aí tem duas coisas que eu acho que podem ajudar nesse sentido. A primeira é você voltar pra você criança. Cara, qual era uma coisa que você fazia, ou um assunto que você estudava, ou alguma coisa que você observava e que, cara, você nem via o tempo passar, sabe? Que era um negócio que realmente te brilhava muito os olhos e quando você via, você tava ali fazendo aquilo e nem percebeu o tempo. Acho que voltar nessas paixões da criança é muito importante pra se conectar com o que de fato nos motiva. E a segunda coisa, que é um pouco mais tangível pra agora, na nossa vida adulta, e que é muito parecido com isso que eu falei, tem um conceito, um termo que se chama estado de flow. O que é o estado de flow? É um estado que o seu cérebro atinge onde você entra numa fluidez de fazer uma coisa e é quase como se você entrasse num estado meditativo. Eu tenho uma irmã, por exemplo, que ama fazer vela ou coisas artesanais. E ela, quando começa a fazer isso, cara, ela vai embora, assim, é papo de eu chamar a Duda em casa e ela não escutar, porque ela tá quase que em transe. O que é uma coisa que você faz e que quando você vê, você não pensou em nada ou não racionalizou nada durante 2 segundos que seja, sabe? Que te trouxe esse prazer. O que é essa coisa? Acho que isso são pistas que conseguem nos levar pro nosso excitement. E aí, gente, vou até fazer um parênteses aqui, aproveitando que a gente tá no primeiro episódio. Eu uso muito inglês no meu dia a dia, porque eu viajo, né? Eu vivo no mundo, então a língua que eu uso é o inglês. E eu estudo muitas coisas com ferramentas em inglês, né? Com livros em inglês, podcasts em inglês, documentários em inglês. Então, às vezes, eu sei que tem gente que acha muito chato isso de ficar trazendo palavras em inglês, mas é porque realmente tem algumas coisas que são um pouco traduzíveis, sabe? Então, de vez em quando eu vou jogar umas palavras aqui, mas eu prometo que eu vou sempre traduzir e tentar deixar o mais claro possível o que elas significam, o que elas representam. Fecha parênteses. Então, acho que no bloco de intenção é isso, assim. Pensar o porquê que você faz determinada coisa, lembrando que tá tudo bem, qualquer resposta que seja, ela só precisa ser muito honesta e muito clara. Lembrar desse triângulo aí de intenção, ação e percepção, tendo a absoluta consciência que você nunca vai conseguir controlar a percepção do outro e, se possível, voltar para o seu excitement, sabendo que isso é um canal com o divino, é um canal com o universo, com uma força que vai além desse plano físico que a gente vive e que ela certamente tá ligada ao seu propósito e que é realizável, senão você não estaria pensando nela ou desejando ela. Segundo ponto, vencer as resistências. E esse talvez seja o mais difícil.
Cara, eu tô há 1 ano pensando nesse podcast. Tudo que vocês possam imaginar de desculpa pra não fazer o que eu tô fazendo agora, eu consegui, assim, eu inventei desculpas que eu nem seria capaz de imaginar. De tanto que eu procrastinei e, enfim, eu tentei encontrar maneiras de explicar o porquê que eu não tava fazendo a única coisa que eu deveria estar fazendo, que é sentar e falar. Então, de resistência, minhas amigas, eu entendo. E aí, Kiki, a gente pode fazer um episódio só sobre isso, tá? Mas eu vou tentar ser um pouco pragmática aqui. Bora lá. A gente não fazer alguma coisa, normalmente, vem de uma crença negativa, né? Então, existe alguma coisa que você acredite ser verdade, que você acredita que é verdade, e que essa coisa te impede de dar um próximo passo. Então, o desafio aqui é identificar que coisa é essa que tá nos mantendo paradas, estagnadas. Tem um conceito que eu gosto muito, que vem de um cara que eu estudo espiritualidade, que chama Bashar, que é o mecanismo da motivação. O que ele quer dizer com isso? Você sempre, 100% das vezes, tá aonde você acredita que você tira mais benefício. Não existe exceção. Você pode estar num lugar de merda que você odeia, mas você acredita que esse lugar que você tá é o lugar que você tá tirando mais vantagem. Senão, você não estaria. Eu sei que é um pouco difícil de entender, assim, pra quem tá tendo contato com isso pela primeira vez, mas eu vou tentar explicar de uma forma didática. Às vezes você tá num lugar de merda e você fala, caralho, eu não queria... Gente, eu falo muito palavrão, tá? Desculpa, mas tudo bem. Abre parênteses, fecha parênteses. Você fala, caralho, eu não queria estar aqui, nesse lugar de bosta. Mas você tá. Você tá escolhendo estar aí. E você pensa, cara, não, eu não queria estar aqui. Então por que você não dá o próximo passo? Por que você não muda? Isso não tem a ver com o próximo passo. Normalmente, isso tem a ver com o que pode acontecer se você der o próximo passo. Por exemplo, você quer muito ter uma vida mais saudável, você quer muito começar a malhar, você quer muito se sentir melhor com o seu corpo, você quer muito cuidar da sua saúde. Mas por algum motivo, você não vai pra academia, você não começa a fazer dieta. E não é pelo fato de ir pra academia, não é pelo fato de começar a fazer dieta, que seria o próximo passo, que é o lugar que você almeja, que você quer estar. É pelo que poderia acontecer na tua cabeça se você desse esse passo. Cara, se eu for pra academia, vão me julgar. Se eu for pra academia, vão criticar o meu corpo. Se eu for pra academia, eu vou, cara, ter que ir todo dia e eu tenho preguiça. Enfim, você não deixa de fazer alguma coisa pelo próximo passo, e sim pelo que pode acontecer se você der esse passo. Tava conversando com a minha irmã hoje de manhã e ela tava com um cachorro do lado e eu tava explicando pra ela exatamente sobre isso. E aí foi o primeiro exemplo que veio na minha cabeça. Eu vou tentar traduzir aqui pra vocês entenderem. O meu sonho da minha vida, o que eu mais queria agora era ter um cachorro. Mas, cara, por que eu não simplesmente saio e adoto um cachorro e compro um cachorro? O que falta pra eu ter um cachorro? Cara, se eu tiver um cachorro, pode ser que o cachorro fique doente. Pode ser que o cachorro morra. Pode ser que o cachorro exija muito cuidado da minha parte, muito tempo, tire a minha liberdade. Pode ser que o cachorro exija muita despesa, muita grana, muito investimento. Isso tudo é o que pode acontecer se você comprar o cachorro, se você adotar o cachorro. Aí, a possibilidade de ter um cachorro doente, de ter um cachorro que morra, de ter um cachorro que vai tirar sua liberdade, é pior do que simplesmente não ter um cachorro. Então, entende? A gente não deixa de fazer uma coisa pela coisa que a gente quer, que é ter um cachorro, nesse exemplo. A gente deixa de fazer uma coisa porque a gente tem medo do que vai acontecer se a gente fizer essa coisa. E a gente sempre mira no pior, né? A gente sempre mira na tragédia. Então, entre ter um cachorro doente ou não ter, eu prefiro não ter. Esse é o mecanismo motivacional. Você entende que o lugar que você tá agora, ele te traz mais benefício do que o lugar ruim que você poderia estar se você agisse em direção ao lugar que você quer estar. E é por isso que você não se mexe. E eu acho que uma pergunta muito legal para você tentar entender o que é essa coisa é pensar, se o melhor acontecer, que é eu ter um cachorro, qual é o pior que pode acontecer? Putz, o pior que pode acontecer se eu tiver um cachorro é o cachorro morrer. Pô, beleza, eu entendi aqui que um problema de eu não comprar o cachorro é
o medo de eu ter um cachorro que vai morrer. O que isso quer dizer sobre você? O que isso diz sobre as suas crenças? Que pistas isso te dá sobre os porquês que você não compra um cachorro, que você não faz o que você quer fazer? Isso diz muito sobre as nossas inseguranças, sobre os nossos medos. E é exatamente essas coisas que a gente precisa investigar para entender o porquê que a gente não se movimenta. Para entender o que tá nos travando. Eu espero que tenha ficado claro. Enfim, a gente sempre está no lugar que a gente tira mais benefício, que a gente tem mais vantagem. Se você entende que você não tá no lugar que você gostaria de estar, se faz a pergunta do que é o pior que pode acontecer se o melhor acontecer, que é o lugar que você quer se movimentar. E isso vai te dar muita pista de quais são as crenças que estão te mantendo no lugar que você tá. Porque você tá escolhendo estar aí. Você tá escolhendo não fazer. No meu caso, por exemplo, eu entendi que ter um podcast... E aí era a crença que eu tinha, tá? Que eu tive que desfazer. Cara, eu entendo que ter um podcast vai me dar muita responsabilidade de ter que toda semana lançar um episódio. E essa responsabilidade vai tirar a minha liberdade de simplesmente poder escolher que, cara, eu não quero fazer nada essa semana, não quero trabalhar. Olha que merda. E o fato de eu pensar assim me tira as milhões de possibilidades incríveis de criar um podcast. Que, cara, pode ser que eu ame pra caralho fazer isso aqui, eu quero toda semana fazer e lançar e falar. Tipo, cara, responsabilidade também é uma coisa muito importante, disciplina também é uma coisa muito importante. É por causa da responsabilidade e da disciplina que a gente pode ter a liberdade, que você pode escolher viver com liberdade geográfica, que você pode escolher fazer seus horários. Olha como é poderoso a gente mirar no positivo, né? Então, quando eu entendi que boa parte dessa minha resistência de não sentar e gravar um primeiro episódio vinha de uma crença negativa que me dizia que isso ia me trazer muita responsabilidade e responsabilidade é igual a falta de liberdade, eu desfiz essa crença. Porque eu falei, cara, não. Responsabilidade pode ser, sim, liberdade. Pode ser exatamente o contrário. Responsabilidade pode fazer com que eu consiga atingir várias pessoas que vão ter a vida melhorada pelo que eu tenho a dizer, ou que eu vou conseguir despertar luzinhas e abrir caixinhas e fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, ouvidas, melhoradas, compreendidas. O que é uma semana, eventualmente, fazendo alguma coisa que talvez eu não esteja 100% com vontade, perto de tudo que isso pode entregar pro mundo, sabe? E mesmo se tiver uma semana que eu não tô com vontade, cara, quem disse que eu preciso lançar episódios toda semana? Quem disse que eu não vou gostar de fazer isso? Então tá vendo como a gente vai criando um monte de história na nossa cabeça só pra permanecer no mesmo lugar? Só pra não fazer alguma coisa? Quais são essas crenças que mantêm a gente travado, bloqueado, congelado no não fazer? O que essas crenças têm a dizer sobre nós, sobre os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas manias? Olha que poderoso que é tentar identificar isso. É libertador, porque aí deixa de ser um problema e passa a ser uma escolha, né? Pô, beleza, é o que eu tava falando lá em cima, lá no início, sobre a decisão de fazer pelo pai ou fazer por qualquer outra pessoa. A partir do momento que você traz alguma coisa pro campo consciente, cara, deixa de ser... Não adianta querer bancar a vítima, passa a ser uma escolha. Cara, você tá consciente que você tá escolhendo não fazer por isso, isso e isso. E que, de novo, tá tudo bem. Mas fica mais claro que você é aquela coisa, né? Você vai ter que bancar e saber viver com as consequências das suas escolhas. Toda escolha tem uma consequência. Qual é a consequência de eu não fazer um podcast? De eu não sentar pra começar a falar? De eu não lançar um sonho pra mim? Cara, eu viver com uma versão minha que é não realizadora, eu eventualmente, cara, murchar a minha autoconfiança, eu, cara, minar a oportunidade de ajudar pessoas, de ajudar mulheres, de subir no meu caixote, como diz a Mônica Martelli, e, cara, botar minha voz no mundo, sabe? De, cara, cumprir a função da minha alma, de viver em relação ao meu propósito, de me desenvolver, de melhorar, de experienciar, de aprender. Cara, no final das contas, tudo é aprendizado. Independente do que aconteça, eu tô aqui, eu tô me desafiando, eu tô aprendendo. Então, acho que tudo isso foi motor pra eu conseguir estar aqui, sabe? Foi combustível, na verdade, pra eu conseguir estar aqui, finalmente vencendo essas minhas resistências. Então, esse processo de identificar resistências, ele é muito poderoso, porque ele te dá o poder da escolha. E a escolha, por si só, é tudo que a gente precisa pra, cara, viver nesse mundo aqui, nessa realidade tão
louca. Terceiro ponto. Sair do meu ego, da minha vaidade e pensar num propósito mais coletivo. Sabe quando a gente vê várias pessoas que venceram na vida e que saíram de situações, mudaram a realidade da família, essas coisas, e que as pessoas, o discurso é muito ligado a, cara, eu fiz pela minha família, foi pelo meu filho, foi, cara, por Deus, para algumas pessoas, né? Foi pelo meu marido. Enfim, isso tudo é um negócio que realmente motiva. Então, quando eu fico muito focada no eu, na minha vaidade, no meu ego, no meu perfeccionismo, onde tudo é sobre mim, é muito fácil eu não fazer alguma coisa. Porque eu sou a minha maior crítica. Eu sou a minha maior avaliadora. Eu sou a pessoa que, cara, convive 100% do tempo comigo mesma, sei das minhas faltas, sei das minhas sombras, sei dos meus defeitos. É muito fácil eu me sabotar, eu me subestimar. Quando eu entendo que o que eu tô fazendo não tem a ver comigo, Manuela, e tem a ver com o outro, com uma comunidade de mulheres que eu posso ajudar, eu deixo de ser tão mesquinha, de ser tão perfeccionista, de ser egoísta. Porque, cara, se eu entendo que eu tenho conhecimento, que eu tenho bagagem, que eu tenho vivência, que eu tenho coragem de falar coisas que são importantes, cara, se eu entendo que eu ia adorar ter uma conversa com a Manuela de 15 anos e mostrar um caminho pra ela que talvez torne a vida um pouco mais simples ou os conhecimentos, os aprendizados um pouco mais rápidos. Cara, eu tenho a oportunidade de fazer isso com outras Manuelas de 15, 18, 20, 25, 30 anos que estão, cara, como eu, passando por essa vida pela primeira vez e aprendendo e quebrando a cara. E se eu consigo ajudar com a minha bagagem, olha que especial que é isso. Olha que importante é sair do eu, do individual, e entender que isso daqui tem uma função muito além da Manuela, sabe? É quase como se eu fosse simplesmente um canal para que alguma mensagem chegasse em quem precisa chegar, em quem vai ser ajudado com isso. Então esse movimento de tentar sair um pouco do porquê que você quer fazer alguma coisa e trazer as respostas sempre pra você. Cara, porque eu quero dinheiro, porque eu quero sucesso, porque eu quero propósito, porque eu quero visibilidade. Cara, tenta sair disso um pouquinho. Sai do porquê eu, e pensa em como você pode ajudar o outro. Porque esse é o propósito que vai ser sustentado, sabe? Quando você entende que o que você tá fazendo diz muito menos sobre você e muito mais sobre a mensagem e a ajuda que você consegue colocar no mundo, isso traz muita vontade de fazer acontecer. Cara, eu hoje, literalmente, eu tô sentada aqui no chão do meu quarto gravando esse episódio por causa dessa terceira dica que eu tô trazendo. Foi exatamente isso que me fez abrir o computador e começar a falar. Eu tive uma conversa com a minha irmã hoje de manhã e eu senti que, de alguma forma, com a forma que eu vejo o mundo e que eu ajo de acordo com os meus problemas e os meus desafios, eu senti que eu conseguia ajudar ela de alguma forma. Eu pensei, cara, se eu consigo ajudar a Antônia, eu consigo ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que ela, sabe? Eu consigo... Ai, ó, já veio de novo. Eu consigo, de alguma forma, despertar uma luzinha em outras mulheres que podem nem saber, mas que, de alguma forma, podem precisar da minha ajuda. E eu não falo isso com um pingo de prepotência, sabe? Mesmo, eu acho que todo mundo tem alguma coisa pra ajudar. Eu acho que todo mundo é aluno e professor em alguma medida. E esse podcast, de alguma forma, é o canal que eu tô encontrando pra conseguir ajudar e abraçar mais pessoas. Então, isso de sair da esfera individual e saber que você tá fazendo, cara, pela sua família, pelo seu eu do futuro, que seja, por uma comunidade de pessoas, ajuda muito a sair do ponto morto. A quarta coisa, que é um pouco mais simples, mas teve um momento no ano passado que eu fiz um evento, um projeto, e no dia, assim, faltando um dia pro projeto, só tinha uma pessoa inscrita. E era um evento presencial de yoga, autoconhecimento, que eu fiz com uma amiga. E aí eu lancei no Instagram, fiz uma ficha de inscrição. Foi o primeiro projeto que eu fiz cobrando, então era a primeira vez que eu estava monetizando o meu trabalho. Isso por si só já me gerava um pouco de insegurança. A gente pode também fazer um episódio só sobre essa questão de dinheiro e mulheres, que eu acho que tem aí muito suco pra gente mexer.
Mas quando faltava um dia pro evento, só tinha uma pessoa inscrita. Uma pessoa que topou se inscrever e pagar o valor que a gente tava cobrando. E aí a gente se viu muito perdido, do tipo, cara, a gente faz ou não faz o evento? Isso mexe um pouco com a nossa autoestima, né? Com o nosso senso de valor. A gente começa a se questionar onde a gente errou, o que aconteceu, o que deu errado. Enfim, acho que é normal, faz parte. E aí uma amiga chegou pra mim e falou, Manu, honra a energia que você colocou nesse projeto. Você passou aí 2 semanas pensando, idealizando, divulgando, sonhando com esse dia. Mesmo que não tenha ninguém, mesmo que seja você e a sua amiga, faça, esteja lá. E aí, nesse caso, quando ela falou isso, eu falei, cara, tem razão, faz sentido. Eu vou honrar a energia que eu depositei aqui na construção disso. E aí a solução que eu encontrei foi ligar para a participante que tinha se inscrito, o nome dela é Tamires, a gente acabou virando super amiga e viajando. Ela viajou sozinha pro Peru na mesma época que eu decidi, a gente se encontrou lá, foi incrível, enfim. E aí eu liguei pra Tamires e falei, cara, só tem você. Se você quiser, eu acho que é importante você saber que sendo um evento de vulnerabilidade, de troca, de intimidade, eu acho que era minha responsabilidade te ligar e te dizer que só tem você de participante pra te dar o poder de escolher se você quer vir ou não. Se você não quiser, beleza, a gente cancela. Eu faço só com a Lívia, que era a outra pessoa, outra amiga que tava tocando comigo. Te devolvemos o dinheiro e fé, não tem problema nenhum, quero te deixar 100% à vontade. E ela falou, não, quero, vambora, obrigada por me falar. E o evento aconteceu, foi lindo, acabou sendo eu e a Lívia, que é a minha amiga, e a Mitsa, que era essa outra amiga que pensamos no evento, a minha irmã, a minha mãe, a mãe da minha amiga e essa uma participante. E, gente, o evento foi lindo. Foi lindo. A gente se sentiu muito acolhida, a gente sentiu muito conforto de ser vulnerável. Foi uma troca ali, basicamente em família, onde todo mundo se entendeu. Enfim, o fato da gente ter honrado a energia que a gente colocou no desenho daquele projeto e dado vida a ele foi muito importante. Inclusive, foi isso que deu confiança pra gente fazer as edições seguintes. Então, quando você se vê aí empacada em, cara, começar uma coisa, não terminar, ou desenhar uma etapa de um projeto e você vê, cara, não consigo desenhar a segunda, a terceira, não consigo de fato operacionalizar, colocar em prática, enfim. Pensa que honrar a energia que você trouxe, que você depositou até aqui, é fazer esse projeto nascer. É fazer esse projeto ganhar vida. Ou simplesmente decidir que você não vai fazer nada, que é aquilo que a gente estava falando lá no início do episódio. Que eu acho que também é honrar a energia. Você fala, cara, beleza, eu depositei essa energia até aqui e a minha forma de honrar essa energia agora é falar que não vou mais depositar ou, entre algumas aspas, tá, gente? Desperdiçar energia numa coisa que não faz mais sentido para esse momento. Mas eu acho que, trazendo aqui pro projeto do podcast, honrar a energia dele é fazer o que eu tô fazendo agora, que é sentar e começar a falar. É honrar a energia que eu coloquei no último 1 ano e meio de, cara, dormir e acordar, juro pra vocês, todo santo dia com essa ideia de ter uma pasta com milhares de reflexões e textos e inspirações e tudo que, qualquer conversa que eu tenho, qualquer coisa que eu leio, qualquer coisa que eu consumo, eu sempre penso, eu vou botar isso no podcast, eu vou falar disso no podcast, eu vou trazer isso pro podcast, eu sinto que pode ajudar pessoas, eu sinto que pode abrir cabeças, eu sinto que pode ser transformador para algumas pessoas e eu simplesmente não fazia. Então, honrar toda essa energia que eu coloquei ao longo do último 1 ano e meio é estar aqui, fazendo o que eu tô fazendo agora. E o que você pode fazer com o que você tem em mãos hoje para honrar a energia do projeto que você vem idealizando. E por fim, acho que aqui a última coisa que eu aprendi ao longo desse processo, dessa jornada, é me desapegar do como as coisas vão acontecer. Ou como que tudo vai se desenrolar. Eu me vi em alguns momentos, por exemplo, numa onda de pensar, cara, será que eu vou ter o que falar, o que dizer durante todas as semanas do ano? Será que eu vou ter conteúdo? Será que eu vou ter, cara, insumo? Será que eu vou ter insight? Será que eu vou ser capaz de falar sozinha durante 20, 30, 40 minutos? Será que eu vou ajudar as pessoas? Cara, como que vai acontecer? Quando eu me desapeguei do como
Entendi que caminho se conhece andando e que todas essas coisas vão sendo reveladas na experiência, no fazer. Vou voltar lá para a frase do início: comece a dançar e a música vai te alcançar. A música vai te buscar. É isso. Eu não preciso ter todas as respostas ou todos os formatos para começar a fazer alguma coisa. Até porque senão que graça tem, né? Eu sei que eu vou melhorar muito, eu sei que eu vou me desenvolver, eu sei que eu vou descobrir muitas coisas ao longo desse processo. Pode ser que, cara, daqui a um ano eu escute esse primeiro episódio e eu fale, nossa, como eu evoluí, como eu amadureci. E a graça é justamente essa, né? Por que a gente começa a fazer alguma coisa se não nos desafia? Se não dá um pouquinho de frio na barriga, um pouquinho de medo mesmo? Se eu quero já ter todas as respostas para começar alguma coisa, cara, para que eu tô começando? Se a graça tá no descobrir, se a graça tá no processo. Eu não preciso achar que eu vou ser extremamente feliz, realizada, bem-sucedida, que eu vou mandar muita brasa, descobrir um talento natural que eu tenho de falar sozinha durante 40 minutos para começar a fazer um podcast. Eu posso descobrir isso tudo no processo, sabe? E tudo é aprendizado. Tudo já é dar certo. Outro tema que a gente pode falar num episódio inteiro, esse conceito de o que é dar certo, né? Em muitos momentos eu me vi bloqueada em começar achando que eu já precisava ter todas as respostas ou já me senti absolutamente confortável em fazer o que eu tô fazendo agora, sabe? E quando eu mudei essa minha crença e entendi que, cara, eu vou aprender no processo e que a graça também é essa, eu me senti mais leve pra simplesmente começar. Cara, eu não preciso necessariamente, se eu não quiser fazer episódio toda semana. Ou eu não preciso necessariamente tagarelar por 1h, 50 minutos. Ou eu não preciso ter ideias brilhantes. Pode ser que o que eu já tenho agora na minha cabeça seja o suficiente para começar e para ajudar alguém. Eu vou me desenvolver no processo. É assim com qualquer coisa que a gente traz ao mundo, que ganha vida. Pensa em qualquer empresa que exista hoje. Cara, a Apple não começou com o iPhone 15, sei lá, que ela tem hoje. A Natália Souza, com Para Dar Nome às Coisas, que é outro podcast que eu amo, que tem aqui, não começou o primeiro episódio dela com tamanha fluidez. Isso é uma outra coisa que me ajuda também, tipo, tentar voltar nos inícios das pessoas que eu admiro, sabe? Ler um primeiro livro de um autor que eu gosto, ver o primeiro produto de uma empresa que eu admiro, escutar a primeira música de um cantor que eu ache fantástico, ver a primeira escultura ou a primeira obra de um artista que eu ache incrível. Por que eu me coloco essa pressão de ser tão perfeita no meu primeiro episódio ou nos todos os episódios que vão suceder esse, se não é assim com ninguém? Se a gente se faz caminhando, se a gente se faz fazendo, se a gente se descobre, a gente se aperfeiçoa, se a gente se desenvolve, a gente amadurece no processo. Tem uma história que eu adoro, inclusive, do Thomas Edison, que foi o cara que inventou a lâmpada, né? Cara, ele teve milhares e milhares e milhares de tentativas, entre aspas, mal sucedidas, de inventar a lâmpada até que finalmente ele encontrou a fórmula da luz, literalmente. E aí uma vez ele foi perguntado, cara, como que você se sente tendo falhado tantas vezes? E aí ele responde, eu não falhei, eu só descobri 10.000 maneiras como não fazer uma lâmpada. E olha que fantástica que é essa perspectiva. Porque é isso, né? O fracasso, entre aspas, ele faz parte do processo de construção, ele faz parte do processo de originalidade, de inovação. Sempre que você quer fazer uma coisa diferente, uma coisa nova, uma coisa que não tem uma receita de bolo ou um manual de instrução, você vai necessariamente passar por, entre aspas, falhas. Mas cada uma delas te aproxima do resultado final, que é o que você idealizou. Então, como que eu vou saber se um podcast é um formato que eu gosto de fazer e que eu entendo que ajuda outras pessoas se eu não tentar? E se eu descobrir, cara, daqui a um ano que, putz, eu não gosto de fazer podcast, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu tentei, eu aprendi, eu me desenvolvi no projeto, me desenvolvi no processo. Isso por si só já é ser bem-sucedida. Eu acho que mudar um pouco o que é sucesso, sabe? Esse fascínio que a gente tem do que é ser bem-sucedido, entender que ser bem-sucedido vem de aprender, evoluir
experienciar, cara, também torna não só o processo muito mais leve, mas eu acho que traz muito mais coragem pra gente arriscar, sabe? Quando eu entendo que, cara, ter sucesso no meu podcast não é necessariamente eu atingir o número 1 dos mais ouvidos do mundo em um mês, e sim eu receber uma mensagem falando: Manu, aquilo que você me disse me ajudou muito e eu consegui efetivamente mudar alguma coisa na minha vida por isso. Cara, isso pra mim já é o sucesso. E quando eu entendo que o sucesso é ajudar uma pessoa que seja, ou aprender, cara, tá aqui desenvolvendo uma nova habilidade, amadurecendo pontos meus, ou, cara, honrando a Manuela que idealizou durante muito tempo estar aqui, honrando a Manuela que acorda todo santo dia falando que vai fazer alguma coisa e não faz, né? Honrando não, né? Passando a criar confiança com a Manuela que fala todo dia que vai fazer uma coisa e não fazia e finalmente fazer. Se eu entendo que isso por si só já é o sucesso pra mim, eu me desapego, sabe? Desse peso, desse sucesso grandão que colocaram na nossa cabeça. Então acho que essa história dele traduz muito bem, assim, o que é o processo de construção e de aprendizado. É entender que a gente não falha quando a gente falha aos olhos do mundo, quando a gente faz alguma coisa que não necessariamente teve sucesso aos olhos do mundo. Cada uma dessas falhas, entre aspas, nos aproxima do como fazer a coisa que a gente quer fazer. Então, de novo, ele não falhou 10 mil vezes, ele encontrou 10 mil formas de como não fazer uma lâmpada. Eu queria terminar esse episódio com um poema, que é o meu poema preferido da vida. Só de pensar nele eu sempre me emociono. É um poema assim que eu queria tatuar no corpo, mas acho que é um pouco grande. E que pra mim representa muito o que eu quero que esse podcast seja. O poema é da Rupi, que é uma poetisa, escritora que eu amo. E ele se chama Legado. Diz assim: estou de pé sob o sacrifício de milhões de mulheres antes de mim, pensando no que eu posso fazer para deixar essa montanha ainda mais alta, para que as mulheres que vierem depois de mim possam ver mais de longe. E eu acho esse poema muito lindo porque ele honra todas as mulheres que vieram antes de mim, porque eu sei que eu só tenho a possibilidade de estar hoje viajando sozinha nas Filipinas e, cara, falando para um gravador e postando um episódio numa rede que qualquer pessoa que quiser tem acesso. Eu sei que eu só sou capaz de fazer isso pela luta de milhões de mulheres que vieram antes de mim e me abriram esse espaço. E eu sei que eu só tô aqui também para que vocês, ou para que as próximas gerações, possam ver uma vista da montanha ainda mais alto, ou seja, uma vista ainda mais bonita do que a vista que eu tô vendo. E esse é o maior legado que eu poderia deixar no mundo. Criar um mundo de mulheres mais livres, mais confiantes, mais seguras de si e mais conscientes do poder gigantesco que existe em cada uma de nós. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz de estar aqui. Ai, gente, tô emotiva. É muito bom, assim, conseguir... Vocês não têm ideia, assim, de quantas vezes eu me imaginei nesse momento agora, às 6... são 6:02 da tarde do dia 20 de fevereiro. Vou deixar registrado aqui pra quando subir vocês saberem quanto tempo eu demorei pra criar coragem de divulgar o episódio. Eu espero que não seja muito tempo. Já venci aí boa parte das minhas resistências. Mas sabe quando você quando você senta pra ouvir o que você falou? Eu não quero entrar num espiral de autocrítica. Quero realmente, de novo, honrar a Manuela, que não só vislumbrou esse episódio durante 1 ano e meio, mas a Manuela que ficou aqui essa 1 hora sentada e tendo coragem de se expressar. Então, realmente, assim, eu sonhei por muito tempo, muitos meses, com esse momento de estar finalizando esse episódio. Eu espero, do fundo do coração, que tenha ajudado, despertado alguma luzinha dentro de vocês, para que vocês consigam também colocar os sonhos e os projetos de vocês no mundo, sabendo que se existe dentro do coração de vocês é porque é possível, e se é possível, existe também pessoas que vão se beneficiar muito
desse teu excitement, desse seu tesão. E a sua melhor amiga, que é você mesma, eu gosto muito de fazer esse exercício de me olhar, como eu disse, ela vai sentir muito orgulho e a autoconfiança, a confiança que vocês sentem umas nas outras, você com você mesma também vai ser fortalecida. E isso aqui é só um primeiro passinho. O que a gente consegue fazer hoje para dar, cara, mais ferramenta, mais insumo e mais combustível para continuar fortalecendo a nossa autoconfiança, o nosso propósito e dando luz aí, voz para os nossos sonhos. Um beijo enorme no coração de vocês. Até a próxima semana. Já vou colocar aqui um compromisso de até a próxima semana. A gente se vê, a gente se fala, a gente se diverte e a gente aprofunda nessas questões que eu acho que, embora cada um sinta com o próprio coração, muitas das coisas que a gente vive, elas são muito universais. E é esse o poder do diálogo e da comunicação. Fazer com que a gente entenda que a gente não tá sozinha. Mesmo, não estamos mesmo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!